Depender do evento é o seguinte, na quinta-feira eu vou ter a cópia inteira, aí depois eu vou fracionar palestra por palestra. Durante a semana que vem nós vamos postar no site da FenaLERJ. Se você quiser, você pode ficar com o celular e tal, o teu celular, e aí a gente fala. Deixa eu só pegar meu... Hein? Um selfie com você aqui. Claro. Os dois caras mais simpáticos do ambiente. Homens com grande estatura é isso, tem que ter uma distância. Alô, alô, opa. Bom, vamos começar os trabalhos agora na parte da tarde. Eu praticamente já falei com quase todos que estão no evento, mas quem não me conhece, vou me apresentar. Meu nome é Sérgio Lerrer, sou jornalista, faço a gestão de comunicação da FenaLERJ, né, da parte de eventos também. E estou apresentando agora essa palestra da parte da tarde. Visto o tema a ser tratado, é afim com a minha área, né, comunicação. E para, no meu entender, bastante representativo, porque visto desde segunda-feira, um dos grandes desafios dos legislativos municipais justamente é a relação com a sociedade, estratégias de comunicação, modernização da comunicação, né? Tem muito a Câmara Municipal que muitas vezes não é proativa, não tem muito o que mostrar, mas tem várias outras câmaras municipais que têm o que mostrar, né? E muitas vezes não investem nas ferramentas adequadas, né, nas suas estruturas de comunicação para poder chegar até a sociedade, seja o cidadão comum ou seja a imprensa. E hoje, quando a gente fala nesse tema, comunicação está diretamente relacionada a produzir o conteúdo correto, ter uma informação para passar, mas hoje é fundamental você também você de alguma forma ter tecnologia, né? Nós estamos numa época de intensa mudança de tecnologias, né? Então é fundamental o Poder Legislativo, do meu ponto de vista, ter capacidade de informação e comunicação instantânea. Isso vem pela tecnologia. E nós estamos fazendo este evento no ambiente, no principal local mais amigo das câmaras municipais, no aspecto de cessão de conhecimento de tecnologia, que é o que mais custa nessa área, né? Na área de desenvolvimento e inovação, a tecnologia ela tem um custo altíssimo, né? E o Interleges, né, vem se dedicando há muitos anos a fomentar essa tecnologia apropriada pelos legislativos, já testada em diversas câmaras municipais, com vários núcleos de serviços e sistemas já pré-prontos, que resolve muito da comunicação e das demandas de transparência das câmaras municipais. Muitas vezes, inclusive, viabilizando a parte, por exemplo, do site, sem que necessariamente você tenha que ter um profissional de alta expertise, né, em municípios que muitas vezes são ausentes esse perfil de profissionais. Bom, para falar justamente sobre essa questão, o tema da palestra proposto é o site da Câmara Municipal, Transparência em Novas Tecnologias. Está aqui do meu lado, um amicíssimo nosso da FenaLERJ, que é o diretor do Interleges, Francisco Bionto, especialista, já viajou o Brasil aí de ponta a ponta e sabe dos problemas de perto da questão do site e do uso do site na parte de transparência das demandas de tecnologia que isso representa. Então, vou passar rapidamente a palavra para ele, para poder, então, desenvolver essa apresentação e estar disponível para vocês tirarem eventuais dúvidas. Boa tarde a todos. Obrigado, Sérgio, pelas palavras carinhosas, mas realmente o programa Interleges ele tem uma satisfação muito grande de ser parceiro de uma entidade como a FenaLERJ. Praticamente a gente viu a FenaLERJ nascer, né, e creio que tem um pedacinho, um pouco do Interleges nesse processo de fortalecimento também da FenaLERJ. É uma satisfação muito grande recebê-los aqui na nossa sede e, para nós, isso é um momento muito importante, sempre, que
há uma reunião, um encontro, um fórum que reúne não só parlamentares, como também técnicos e especialistas do Legislativo. O nosso mote, nesses 19 anos de programa, sempre foi a integração e a modernização do Legislativo. Apesar da gente trabalhar com várias tecnologias, principalmente na área virtual, a gente acredita que a integração também ela deve ser sempre feita, se possível, ao vivo, porque nada substitui o calor humano e a possibilidade da troca de informações e de experiências. Como o Sérgio colocou, nós fomos convidados aqui para falar sobre a questão do portal das câmaras e da transparência. Muitos têm falado de transparência como se fosse uma coisa até nova, vale a pena esse registro. Mas a gente tem registros da colocação ou da possibilidade do cidadão exigir informações de órgãos públicos já lá na Declaração Universal dos Direitos do Homem, na Revolução Francesa. Depois nós temos, na Declaração Universal da ONU, logo depois da guerra, né, dos direitos humanos, lá no capítulo, artigo 13º ou 14º, se não me engano, que todo cidadão tem direito a cobrar de seus dirigentes, dos órgãos públicos, as informações necessárias sobre o que eles estão fazendo em prol da sua comunidade. É claro que o texto não é esse, mas o sentido é esse. E, mais recentemente, se a gente for pegar aqui a nossa Constituição, de 88, está lá, no artigo 5º, o direito inalienável do cidadão obter informações de toda a área pública. Aí nós temos, como todos sabem, o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, a lei complementar, a lei o famoso conjunto das leis de transparência, inclusive com a Lei de Acesso à Informação. E lá também está muito claro e definida a obrigatoriedade legal de todo órgão público ter um site, ter o seu posicionamento na internet, para prestar as informações sobre a sua administração, sobre os seus gastos, as suas despesas, seus investimentos e tudo mais. Só ficaram excetuados dessa obrigatoriedade, não de informar, mas de postar as informações nos sites, aquelas organizações de municípios com menos de 10 mil habitantes. Mas a obrigatoriedade continua de prestar informação, nem que seja no famoso quadro mural na porta da instituição, onde é fixado todos os editais, as licitações e outras informações necessárias. E como é que nós entramos nessa história da transparência? O Interlégios, ele, desde que foi criado, ele foi um programa concebido, ele é pioneiro e único no mundo, para modernizar e integrar o legislativo brasileiro nos seus 3 níveis, através de algumas linhas de atuação. A primeira seria a de tecnologia da informação, por intermédio do desenvolvimento de produtos. A segunda, uma grande linha de capacitação e treinamento, tanto de parlamentares como de servidores, e também a parte de comunicação. E unindo tudo isso à informação legislativa, que é o bem mais precioso que a gente tem para poder não só trabalhar e exercermos as nossas atividades e tarefas, mas também para prestar esclarecimentos para a população. Pois bem, no quesito tecnologia da informação, ao longo desses 19 anos, nós desenvolvemos alguns sistemas tecnológicos voltados para e desenhados especificamente para a utilização pelas casas legislativas. E o primeiro deles, o portal modelo, que é justamente um portal que serve para ser o site da casa na internet. Esse portal ele foi desenhado para as câmaras, utilizando o software livre, justamente para fugir do pagamento de royalties, já que é um software livre, então não tem royalties a serem pagos, e numa tecnologia totalmente nova.
O site, o portal, ele foi totalmente desenvolvido para que a Câmara pudesse colocar as informações com relação à sua estrutura, à sua história, a composição da mesa diretora, a composição do colegiado de vereadores, entradas para perfis, janelas para perfis de cada vereador, informando, inclusive, quais são os projetos que estão envolvidos e em quais as comissões que eles pertencem. E eles estão também indicados. Além disso, as informações sobre o que está acontecendo nas comissões, quais são os projetos que estão em análise, em estudo, quem é o relator do projeto, qual foi o relatório apresentado, o parecer apresentado pelo relator, e também todos os dados relacionados ao processo legislativo, desde o momento em que o vereador apresenta o projeto até, após a sua aprovação em plenário, o seu encaminhamento para a aprovação do prefeito. Pois bem, além dessas informações, entram todas as informações relativas à administração da casa. Então, a parte toda de licitações, contratos, administração de pessoal, administração financeira, folha de pagamento e, o mais importante, ele já está desenhado para que haja o famoso portal da transparência, atendendo já à lei. É interessante frisar que, ao longo dos últimos 2 anos, o Ministério Público tem espalhado por aí pelo Brasil várias taxas, os famosos termos de ajuste de conduta, justamente para que as casas elas atendam à exigência legal de terem um portal. E, notadamente, em São Paulo, na Paraíba, no Paraná, no Rio Grande do Sul e, se não me engano, no Rio Grande do Norte, várias câmaras municipais passaram a adotar a tecnologia Interleg a partir das taxas encaminhadas pelo Ministério Público, justamente porque o nosso portal atende de uma forma única e bem desenhada, vamos dizer assim, porque ele foi desenvolvido para uma casa legislativa, as exigências legais. Um exemplo que a gente tem, que deixa a gente fica muito orgulhoso, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, ele certificou, ano passado, 20 câmaras legislativas como portais de excelência. E dessas 20, 13 eram do Interleg, que utilizavam a nossa tecnologia. Nós também temos um outro sistema que é fundamental para a questão da transparência do próprio processo legislativo, que é o sistema de apoio ao processo legislativo. Esse sistema ele foi desenhado para que cada casa adeque o seu processo legislativo, independente se seja uma casa pequena, média ou grande, mas todo o processo ele passa a ser tramitado eletronicamente. Isso dá uma garantia de celeridade, dá uma garantia de segurança, porque a gente evita, como a gente já soube de vários casos, e isso aí às vezes é useiro e vezeiro de acontecer, que o processo manual, o projeto aprovado em plenário, muitas vezes era encaminhado para a sanção do prefeito, e vamos dizer que tinha lá uma alíquota aprovada de 10%. Só que chegava lá na prefeitura e é mexido, ou quem encaminha mexe, o plenário aprovou 10%, mas aí o que sai publicado é 13% ou 14%. E, muitas vezes, como as casas elas não têm controle sobre o que está aprovado ou não, e isso, infelizmente, é uma realidade, esse tipo de manobra ou de ato ilícito, ele fica mais fácil quando a gente não tem um processo devidamente controlado. O nosso sistema ele tem várias etapas e chaves de segurança, que justamente inibem qualquer tipo de fraude ou de incorreção no processo legislativo. E dá uma garantia também de transparência, porque esses dados todos podem ser exportados automaticamente para o portal da Câmara,
de forma que um cidadão em sua casa, no carro, na praça, com o celular na mão, ele acesse o site da Câmara e veja exatamente naquele momento em que posição está o projeto de interesse dele. Como é que está sendo, se ele já foi votado, se não foi, se foi encaminhado para uma determinada comissão, se o relator já fez o parecer ou não, se já foi votado, se foi votado positivamente ou de forma negativa. Então, esses dois sistemas, eles estão disponíveis para todas as casas legislativas e de forma gratuita. Mas eu não gosto muito de dizer que é gratuito, porque parece que é uma coisa que não tem valor. O caso é que teve um custo muito grande para a nação o desenvolvimento desses sistemas. Ele é gratuito no sentido de que as casas têm acesso e não têm que pagar nenhuma taxa nem despender nenhum real do seu orçamento. A única contrapartida que a gente exige é a formalização de um convênio, até porque, dentro do âmbito das organizações públicas, não pode haver transferência de nada de bens materiais sem que haja um ato formal, um convênio, um protocolo, mas a disposição de, pelo menos, um profissional qualificado para administrar e gerir os sistemas, até porque há toda uma rotina de alimentação e manutenção dos dados disponíveis. A ideia é que as casas tenham acesso e, com isso, elas não tenham custo. É importante frisar a questão de custo, porque, muitas vezes, a realidade das nossas câmaras, mas provavelmente cerca de 80% são câmaras muito pequenas, que às vezes têm 1, 2 ou 3 funcionários, se tanto, e muitas não têm nem sede própria. Então, não tem tão poucos recursos para investir na instalação de uma tecnologia de infraestrutura e tudo mais. Aí, a par disso, nós também montamos todo um sistema de servidores aqui em Brasília, potentes, para justamente hospedar os sites daquelas casas que não têm condições de administrarem a hospedagem dos seus portais, o que isso barateia sensivelmente também o investimento das casas. É claro, o site está hospedado aqui, nós temos uma gama aí de servidores potentes. Neste momento, nós temos hospedados aqui quase 500 portais, inclusive o portal da Assembleia Nacional de Guiné-Bissau, que também está hospedado aqui, eles não por causa de recursos, mas por causa de uma questão política, que, como sempre tem uma guerrilha acontecendo, então era mais seguro ficarem os dados aqui do que lá, para eles não perderem todos os sistemas e os dados. Mas a gente oferece também, então, a hospedagem, de forma que a Câmara não tenha que fazer um custo grande no investimento de servidores, equipamentos e tudo mais para poder ter a sua presença na rede web. Fora isso, nós também, para aquelas casas que solicitarem ou que se sentirem necessário, nós oferecemos treinamento para administrar os portais e os sistemas. A gente trabalha com um modelo de oficinas integradas, são as oficinas Interleges, porque a gente não desloca uma equipe para ir apenas uma Câmara. A gente pensa sempre em polos de modernização dentro de micro-regiões. Então, quando a gente realiza, uma Câmara solicita uma oficina para treinar o seu pessoal, para implantar o SAPL, que é o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, e o portal, a gente solicita que também as câmaras do entorno elas aproveitem e se favoreçam disso, porque a ideia é justamente integrar o legislativo e alcançar o maior número de câmaras, para que assim a gente possa diminuir essa ausência de posição na internet. Hoje, atualmente, a gente acredita que estamos com quase 48% a 47% das câmaras municipais do país, que são 5.520, ausentes, sem essa presença na internet. É claro que é um processo muito grande das câmaras, em função da atuação do Ministério Público,
cobrando a obrigatoriedade, mas ainda a gente tem um longo passo a cumprir, a dar. E por isso é que nós estamos aqui, e a gente agradece à FENALEGES essa oportunidade de mostrar os nossos produtos e informar que existe uma solução alternativa de qualidade, de excelência, desenhada especificamente para as casas legislativas e que não tem custo algum para a Câmara, a não ser o esforço de investir e o esforço de querer ser mais transparente e estar mais inserida dentro da sua comunidade. É importante que os sites, esses sistemas, eles não só permitem esse ordenamento do legislativo interno, mas também é um canal tremendo de comunicação da Câmara com a sociedade, com a população. Antigamente, as pessoas, não, quer dizer, ainda hoje, muita gente não sabe nem qual é o papel da Câmara ou do seu vereador, mas, pelo menos, a pessoa tem a oportunidade de acessar um site e verificar, não, eles estão trabalhando naquele projeto, a Câmara está cobrando, está fiscalizando melhor o Executivo, o trabalho está sendo feito. Inclusive, o nosso portal, ele permite também a transmissão da TV e da rádio via web, por web stream. Ou seja, é uma possibilidade de comunicação da casa com a comunidade como um todo, com determinados grupos, fantástica. O que não impede também da Câmara investir, como eu tinha falado na segunda-feira, na abertura, em outros instrumentos e outras alternativas de comunicação. Não é porque nós vivemos num mundo digital que a gente vai ficar restrito à questão digital. Eu volto ao exemplo lá de Jaguarão, que é uma Câmara em que a população participa e que eles utilizam o sistema da Kombi com o alto-falante para irem nos distritos que são mais distantes e que boa parte da população não tem acesso à internet. Hoje, é claro que está cada vez mais espalhado, o Brasil tem uma vocação pela questão tecnológica que é só barrada pelos Estados Unidos. Mas, ainda assim, muitas pessoas, às vezes, não têm acesso a essa informação. Então, usa-se, sim, o carro de som, vai-se fazer o trabalho de assessoria de imprensa com os jornais locais, utilização das audiências públicas, não só como um meio de discutir os problemas da cidade, mas também como um grande instrumento de comunicação da Câmara para, junto às comunidades, chegar e fazer o seu papel legítimo de representação. Há também a questão de abrir as portas para sessões, trazer as escolas para os programas de jovem vereador ou jovem parlamentar, que isso vai criando uma mentalidade, vai levando conhecimento do papel da casa, qual é o papel real. Muito se fala, e muita gente discutiu aqui na segunda-feira, sobre a imagem que os políticos têm. Mas eu volto a tocar, eu acho que tem que haver um reposicionamento, não só dos políticos, mas dos técnicos que compõem o legislativo, para mostrarem que vieram para a sociedade. A sociedade hoje ela cada vez está cobrando mais e mais informação. Ela tem o direito, ela tem o conhecimento e tem a necessidade de saber. E nós, enquanto o órgão que representa, é ainda mais grave ainda do que o próprio executivo, o judiciário, que tem seus ritos próprios, nós somos o poder da representação. Então, não faz sentido um poder da representação no século XXI ser fechado, não ser transparente, não ser claro, não se posicionar. Não faz sentido não haver uma capacitação voltada para melhor atribuição, para melhor desempenho das suas funções. Não faz sentido eu ter uma comissão de fiscalização onde os vereadores não entendem ou não se esforçam para entender como é que é a estrutura da gestão de recursos
do município. E aí, é claro, o Tribunal de Contas vai e faz um parecer e todo mundo assina o que o parecer está dizendo. Mas o rito não é esse. O rito é o Tribunal de Contas encaminhar a prestação de contas do prefeito para análise da Câmara. Agora, se a Câmara não está aparelhada para analisar, o que o tribunal mandar, esteja correto ou não, vai ser aprovado. E aí, então, não dá para discutir, nós estamos reféns da prefeitura. A tecnologia está aí. Eu gosto sempre de falar uma coisa. Uma casa que é bagunçada, uma casa que é desorganizada, se ela não tem sistemas para trabalhar, na hora que a gente coloca o sistema, nós vamos ter uma casa informatizada, bagunçada. Porque não é a informatização que vai corrigir. É uma questão de gestão, é uma questão de preparo e de desempenho. Então, eu acho que a questão principal é a gente estar disposto a usar a tecnologia que a gente oferece para melhor se posicionar perante a sociedade e melhor se comunicar com o cidadão. Obrigado. Fazendo um comentário, Beonzo, hoje eu não me lembro exatamente onde eu vi a estatística, mas, enfim, hoje eu acho que 75% dos agentes formadores da economia ativa do Brasil são pessoas da geração XYZ, e já são criadas dentro da nossa época tecnológica, sociedade conectada, tal. E a percepção que eles têm sobre as organizações ou as pessoas é aquilo, no primeiro momento, é o que encontram no mundo digital, né? Então, por exemplo, ao entrar num site de uma Câmara Municipal, na inexistência de um site de uma Câmara Municipal, para essa geração significa que simplesmente ela não tem interesse de interagir, né? Às vezes entra, tem alguma coisinha muito fraca lá, então que a percepção dessa geração é uma percepção ruim sobre aquele poder público, porque percebe que ele está atrasado. Qual é o interesse que eu tenho de me relacionar com esse ente público se ele aparentemente não tem nada para me acrescentar, né? Ele não se mostra amigável. Da mesma maneira que antes as pessoas vão entrar dentro de uma recepção da Câmara Municipal e você espera o quê? Que tenha uma pessoa bacana, bem vestida, etc., amigável, educada, né? Ao entrar no site, é mais ou menos a mesma coisa que se espera, que tenha algo amigável, bacana, moderno, né? Receptivo, que funcione. Você, quando entra hoje, ainda mais com a experiência que todo mundo tem, né? Se você entra hoje e quer comprar alguma coisa, você entra lá no site do Ponto Frio, da Casa Bahia, Walmart, Submarino e tal, e se não funcionar uma coisa em 1 segundo, você já fica brabo. Não é isso? Agora, imagina no site da Câmara, por que seria diferente no site da Câmara Municipal, né? Você precisa de recursos de tecnologia. E sem essa... muitas vezes eu justamente sinto falta nas viagens, da mesma maneira que você faz por aí, justamente dessa percepção, né, que passa para essas gerações novas, que hoje já na faixa de 40 e poucos anos, essa ausência, a resistência a se modernizar, né, que cria um vácuo, né, entre quem é agente público e as pessoas dessa geração. Cria um vácuo muito grande, né? E, de vez em quando, esse vácuo, essa distância, cria um pouco de intolerância, né? Cria um pouco de intolerância. Mas, enfim, estamos abertos aqui, o Bion tem mais alguns minutos para perguntas. Tem aquela moça lá atrás. De querência. Está desligado? Esse não está no mudo. Troca então o som. Ó, esse aí tá bom. Agora tá. Boa tarde. Eu gostaria de saber, porque a gente tinha um sistema do pessoal lá de Canoas, Novo Hamburgo, e passamos agora, troquemos o sistema, né? E sistema este que está no site da Câmara, eu gostaria de saber do senhor se tem como a gente fazer
a parceria, mesmo com esse sistema que nós já tem, com a Interleges? Sim, para os outros produtos e para a parte de capacitação, para a parte de revisão de regimento interno, lei orgânica. Nós não criamos nenhuma obrigatoriedade para uma Câmara fazer parte das nossas atividades ou utilizar dos nossos serviços para que use tudo, né? A gente sabe, tem vários casos por aí pelo Brasil, de várias câmaras que se anteciparam, adquiriram sistemas. Existe uma questão, às vezes, contratual, porque tem um contrato vigente, e, como já aconteceu, algumas casas fizeram convênios conosco em janeiro, fevereiro, mas já tinha assinado um contrato, e esperaram o contrato terminar para depois aí analisar a possibilidade de migrar os dados para os nossos sistemas. Aí a nossa equipe, que aí é uma questão mais tecnológica específica, aí a nossa equipe dá assessoria para isso. Pois eu acho que vamos fazer uma parceria. Que ótimo. Porque está sendo discutido sobre o contrato nosso, desse sistema que implantaram ainda em outubro de 2015, e a outra mesa não fizeram contrato nenhum com a empresa. Sim. E esse sistema está dando trabalho, faz 2 sessões, agora nós voltamos do recesso, e não tem nenhum contrato ainda assinado. Era um dos objetivos que eu vim também nesse seminário, para ver realmente sobre essa Interleges. Ótimo. Aí eu gostaria que o senhor pudesse me informar para amanhã ou sexta-feira qual a pessoa... Não, já vou lhe dar a solução agora. Eu estou com 2 técnicos ali da Coordenação de Planejamento e Fomento do Interleste, que justamente acompanham e iniciam esse trabalho de contato com as câmaras. Janari, se apresenta aí, por favor, só para aí no intervalo vocês puderem. Aí o senhor conversa com ele, que aí marca uma hora para justamente conversar e conhecer nossos produtos. Tudo bem, então. Muito obrigado. Nada. Boa tarde. Novamente aqui de Querência. Nós temos muitas dúvidas. Primeiro, eu gostaria de estar informando que nós ali de Querência nós já aderimos ao portal, né, com domínio.leg.br. Funciona perfeitamente. Nós tivemos a capacitação dos servidores para poder estar fazendo, para mexer ali no SAPL, né? E nós já solicitamos. O que nós não conseguimos implantar ainda foi a TV e a rádio, porque parece-me que tem uma certa demanda, né? E nós estamos na lista para poder conseguir implantar isso lá na nossa Câmara também. E, inclusive, o site, nós tínhamos uma despesa de mais de R$5.000 com a manutenção do site e do portal Transparência. E com a instalação do site da Interleges, ali, o condomínio.leg, nós economizamos isso. Foi muito bom para nós. E em Câmara pequena... faz uma diferença. Né, faz uma diferença muito grande para nós. E, assim, a respeito da questão desse auxílio técnico para revisão de lei orgânica e do regimento interno, como seria o procedimento que a gente poderia ter para poder solicitar esse tipo de auxílio técnico? Onde eu busco? Com quem eu busco? É o mesmo procedimento que vocês fizeram para ter as oficinas técnicas de Portal Modelo e de SAPL. Então, é encaminhamento de um ofício da parte da presidência da Câmara, aqui para o Interleste, fazendo a solicitação e mostrando a necessidade de um apoio técnico para isso. Ok, muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou o presidente da Câmara Municipal de Cambuí, sul de Minas, e a gente também tem um interesse de fazer uma parceria com a Interleves. Só que nós temos um contrato que vence em outubro. Eu queria saber dos senhores o seguinte: o que nós deveríamos fazer para poder adiantar essa condição, para podermos ter, porque a gente paga mais ou menos uns 4 a 5 mil também mensal. E o que a gente poderia adiantar para poder, realmente, em outubro, na próxima legislatura, então, conseguir implantar o processo digital na nossa Câmara. E só incluindo mais uma coisa que eu achei importante sobre o portal da transparência, que hoje é uma obrigatoriedade, tanto dos trabalhos legislativos, como também do trabalho financeiro da Câmara, que é mais importante, que a sociedade tem que ficar atenta e
tendo conhecimento de tudo. Nesse portal de transparência que entra o vereador, o trabalho do vereador, uma sugestão. Poderia, por exemplo, colocar a biografia dos vereadores? Eu acredito que a biografia não é no portal das transparências. No nosso portal existe um espaço onde pode ser colocado. Pode colocar que é também. justamente a composição da Câmara. Ah, entendi. Onde fica a estrutura. Exatamente, mas não no portal da transparência. Não, entendi como é que é. Então, de qualquer forma, quero agradecer demais ao senhor pela explicação de excelência que foi dada. Parabenizá-lo, que realmente foi muito, assim, de uma maneira muito vantajosa e consciente de conhecimento para nós, que somos legisladores. Muito obrigado. Não tem que agradecer. Para nós é que é satisfação. E aproveito, então, aí também o senhor pode fazer o contato com o Janari, que aí ele faz esse encaminhamento. Não para a questão de como proceder para a solicitação. E acho que o senhor não vai precisar esperar para a próxima legislatura, espero. Talvez ainda nessa. Que é melhor ainda. Mais uma pergunta ali? Oi, boa tarde. Meu nome é Flávio Rocha, eu sou assessor de comunicação na Câmara de Lençóis Paulista. Sim. E lá nós utilizamos muito a questão das redes sociais para ter acesso ao site. A Interleges tem ferramentas, treinamentos, alguma coisa voltada para redes sociais, para conseguir ter essa interação da população no site, porque lá, só o site, a gente não consegue ter um número de acessos suficiente, vamos assim dizer, satisfatório. Então, a gente usa o gancho das redes sociais para levar o internauta até o site. Existe ferramentas, cursos, capacitações nesse sentido? Ainda esse ano, eu espero que a gente consiga realizar pelo menos 3 oficinas voltadas justamente para a questão da comunicação integrada, onde um dos aspectos a serem abordados seria justamente a questão das mídias sociais. Aí, quando tiver, a gente vai lançar e aí vocês vão tomar conhecimento. Eu vou aproveitar para vender meu peixe. A Fenaleges, no dia 6 de abril, em São Paulo, vai estar realizando um seminário sobre comunicação nas câmaras municipais, estruturando departamentos e estratégias, né? E é um seminário um pouco diferente porque nós convidamos profissionais com grande expertise de área privada, de ponta de área privada, de grandes agências e pessoas que, algumas delas com passagem na área pública. Então, justamente sobre essa questão, né, que você tem que ter primeiro as ferramentas. Sem ter as ferramentas, você não consegue desenvolver um trabalho. Mas tendo as ferramentas, como fomentar, desenvolver, criar audiência, né? Que já é um outro trabalho que entra também talento, estratégia, domínio técnico, enfim. Mas quem quiser, depois entre no site da Fenaleges, que lá tem esse seminário. Tá bom? Mais alguma questão? Eu acho que tem com o microfone aí na frente. Boa tarde a todos, né? Sou Jerônimo, presidente da Câmara de Desterro do Melo. Qual o estado, por favor? Desterro do Melo é Minas. Minas. Né? O ano passado, né, tive o prazer, né, de utilizar o serviço da Interleges aí. Né? Inclusive, nós fizemos a oficina lá de Tiradentes, foi muito proveitosa, né? Os funcionários nossos estiveram lá para ver o portal modelo, né? E eu estive, junto com a assessora também, lá e depois aqui em Brasília, fazendo a revisão, né, dos marcos jurídicos. Então, assim, gostaria até de parabenizar mesmo a Interleges pelo brilhante trabalho que eles fazem, né, nesse apoio às câmaras municipais. Então, eu, né, posso falar que a gente aproveitou mesmo do serviço, né, da Interleges, né, nesse setor, e nós agora estamos fazendo lá a revisão dos nossos marcos jurídicos, né, já pegamos o passo a passo aqui, né, com o professor Luiz Fernando, né, e estamos fazendo. E também estamos utilizando lá o portal modelo. Né, então, mas é um agradecimento, né, e parabenizar, né, a Interleges, né, pelo brilhante trabalho que tem realizado com as câmaras municipais. Obrigado. Bom, temos mais um inscrito, que aí a gente finaliza, que o Biondo tem que sair. Temos a próxima palestra, que é o vereador Roberval. Boa tarde. Mais uma vez, a gente também quer agradecer. A Câmara Municipal de Manicoré tem a parceria também com o Interleges, e eu lembro que essa parceria, ela apenas renovamos agora, né? Porque eu lembro que, antes mesmo de... Logo que eu assumi como vereador, em 2005, já tinha equipamentos lá, destinado
se eu não me engano, já pelo Interleges, que era computador, que Câmara quase não tinha, parece que nem tinha computador, então o Interleges destinou para as câmaras municipais para que pudesse ter acesso à informação, né, à informática, enfim, alguns equipamentos básicos, né, e então já começou aí. E agora nós temos a necessidade da capacitação de servidor para que ele possa manusear de forma mais eficiente, mais eficaz o portal. Também temos o portal da Câmara Municipal de Manicoré, também hospedado aí no Interleges, né, também usando o leg, né, leg.br. E aí a gente precisa dar uma melhorada, vamos dizer, no site, enriquecer mais o site, abastecer melhor de informação o site. Né? Por exemplo, está lá, os vereadores precisam, como ele disse, não uma como ele falou, um breve histórico sobre cada vereador, os mandatos que cada um teve, quais foram os mandatos de cada um, quantos mandatos tiveram, enfim. A legislação, todo o processo de legislação que a gente está inserindo, mas dos anos anteriores não tem. Então, a gente precisa também inserir isso aí. Aí nós precisamos de uma orientação, de uma capacitação melhor para o servidor efetivo da Câmara, para que ele possa dar continuidade a esse trabalho. A outra coisa, eu queria saber se o Interleges tem essa possibilidade de dispor de equipamentos. Por exemplo, a gente acessou uma empresa, contactou com uma empresa, para que a gente pudesse modernizar ali o plenário, colocar o telão ali com o nome dos vereadores, para ver a questão da presença dos vereadores, o nome e partido de cada um, ter o controle da presença dos vereadores de forma eletrônica, a votação de forma eletrônica, e o orçamento para nós saiu muito caro, muito caro. Para uma Câmara pequena, né, de município pequeno, se torna muito caro. Então, eu queria saber se a gente poderia estar tendo essa parceria do Interleges também para nós melhorarmos a questão do nosso plenário ali, modernizar o plenário, e de uma forma que a gente pudesse, logicamente, ter uma despesa, a Câmara, não só Interleges, mas a Câmara pudesse também ter despesa, mas não que barateasse para nós. Uhum. Isso. Bom, vamos por partes. Para qualquer mudança, auxílio, assessoria, é sempre o encaminhamento oficial, é entrar em contato com as nossas equipes e fazer um encaminhamento da presidência dizendo o que necessita, e a gente vai tentar auxiliar da melhor forma possível, no que diz respeito à capacitação. Mas, na parte de atualização do site, nós temos, se entrar no nosso site, lá no www.interleges.leg.br, nós temos a parte do Colab, que são as comunidades virtuais do Interleges, e uma delas é o GTEC, em que os técnicos e parlamentares das casas participam dessa rede colaborativa e discutem aspectos de atualização e de modernização do site. Às vezes é uma dúvida, como é que eu insiro o nome do vereador? Aí vem uma pessoa de outra Câmara e fala, não, eu já fiz assim, ou assado. É uma rede colaborativa de aspectos estritamente técnicos. Agora, temos também uma outra rede, que é o GIAL, que é a rede voltada para a área legislativa. Então, muitos parlamentares participam, assessores legislativos, que discutem, e às vezes um está interessado em saber de um modelo para um projeto sobre concessão de transporte público. E aí, algum outro vereador de outra cidade, não, nós já acabamos de fazer, está atualizado com a lei tal e tal. Quer dizer, esse também é um dos nossos objetivos, é que a informação ela circule pela rede. Então, essas comunidades colaborativas, elas são fantásticas nesse sentido e elas funcionam realmente. O que não impede, é claro, dos senhores solicitarem o nosso apoio na medida do possível, questão de agenda e de solicitação e tudo mais, a gente pode atender. Essa é a questão do Colab e a questão do atendimento. Com relação a equipamentos,
nós realmente, o Interlégios distribuiu para cerca de 4.300 câmaras municipais, isso logo no seu início do projeto, há 17, 16 anos atrás. Tanto é que o Interlégios foi provavelmente o maior programa de inserção digital do país, porque os equipamentos que a gente distribuía para as câmaras municipais eram os primeiros computadores que estavam chegando na maioria dos municípios brasileiros. E tanto é que ele, apesar de uma exigência contratual com o banco, que era a destinação do equipamento era para uso exclusivo da Câmara, não havia como impedir que as câmaras deixassem os computadores um tempo sendo utilizados pela garotada das escolas para conhecer o que era um computador e começar a se familiarizar. A gente teve esse caráter pioneiro também na questão da disseminação da tecnologia de computadores no país inteiro, nas câmaras municipais. Mas, evidentemente, isso tudo foi feito com recursos de um empréstimo internacional, que era o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Quando nós passamos para a segunda fase do Interlégios, isso já em 2007, nas discussões com o banco, a gente não via sentido o Brasil pegar um empréstimo internacional, que o dinheiro é caro, para financiar equipamentos, na medida em que qualquer câmara, por mais pobre que seja, podia chegar numa Ricardo Eletro, numa Casa Bahia e tudo mais, e comprar um computador a R$1.000. Então, para você distribuir equipamentos num valor mais acessível, não se justificava a contratação de um empréstimo internacional com um dinheiro muito caro. E, desde aí, a gente não atua na questão de distribuição ou fornecimento ou qualquer outro tipo de parceria em termos de equipamentos ou infraestrutura. Mas a nossa equipe de tecnologia, sinceramente, eu não sei em que pé está, mas eu sei que eles estavam trabalhando na questão de tentar ver uma solução de informática para painel eletrônico, mas ainda não está disponível, que o produto não está pronto. Acredito que isso possa vir a atender, mas aí eu não tenho prazo para informar. Tá? Eu queria aproveitar a oportunidade pelos depoimentos gentis e generosos, e isso é que é a nossa satisfação aqui no programa Interlégios. Como eu falei, a gente já está há 19 anos na estrada e já equipamos 4.300 câmaras, capacitamos provavelmente mais de 60 mil parlamentares e servidores do Legislativo, desenvolvemos tecnologia para melhorar o desempenho das casas, e com isso a gente vai transformando o Legislativo. A gente acredita nessa mudança e é por onde as coisas podem mudar nesse país, com mudança, com empenho e com a crença de que nós fazemos parte de um poder que é fundamental para a democracia e para a cidadania. Muito obrigado pela atenção e uma boa tarde a todos. Obrigado, Biondo. Muito obrigado mesmo.